eu queria hoje contar a história de alguém que viveu uma vida toda assim, desde os seus 5 anos de idade. Abre para mim, 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13, por favor. E eu queria que nós lêssemos esse texto como referência, 2 Samuel 9, do 1 ao 13. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Vamos ler junto esse versículo? Esse eu preciso que você internaliza, porque é sobre isso que eu quero falar. Vamos lá? Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo. Minha mesa. 8, nós vamos até o 13. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos, um dos filhos do rei. 12. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Por último, então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Eu preciso te contextualizar essa história, porque eu creio que é uma realidade que infelizmente nós estamos vivenciando. E estamos aceitando isso com tanta normalidade, que a gente mais não se permite sentar à mesa. Essa semana, quando meu esposo pediu para que eu ministrasse essa palavra, eu fui orar e pedi para Deus ministrar no meu coração. E eu percebo que, de fato, o Senhor quer mudar a nossa mentalidade. Ele precisa trazer para nós um novo senso de propósito. Porque na hora que Deus me deu essa palavra, eu falei: Senhor, mas é tão parecida com as outras que eu tenho ministrado? Se você tem acompanhado as ministrações que o Senhor tem entregado a mim, a primeira ministração que eu falei foi: saia da paralisia. Vai ter muito a ver com o que eu vou falar hoje. A segunda eu falei: sintonize a frequência correta. Também vai ter a ver com o que eu vou falar hoje. Mas hoje eu queria entrar um pouquinho mais sobre a intimidade. Se eu perguntasse para você, qual é a minha comida favorita? Alguém aqui arriscaria?
Só se fosse no chute, né? Porque vocês não são íntimos a mim. Vocês me conhecem, não é? Mas saber qual é a minha comida favorita, qual é o meu sonho de conhecer qual país, qual viagem fazer, qual é o estilo, a cor favorita, esse tipo de informação vocês não têm, não é verdade? Mas o meu marido tem. Por que que ele tem? Porque ele é íntimo, porque ele me conhece. E às vezes nós estamos perdendo o melhor dessa terra porque a gente não tem parado para conhecer na intimidade aquele que nos criou, aquele que nos conhece, aquele que tudo pode e quer fazer o melhor para nós. Então, essa história conta que um dia, Davi, no capítulo anterior, no capítulo 8, fala das vitórias de Davi. Né? Davi já era um rei renomado, um rei conceituado. Davi já tinha feito tantas vitórias, tantas conquistas. No capítulo 9 começa dizendo que ele lembra. Ele fala, gente, peraí, não tem ninguém da família de Saul? Não tem ninguém para que eu use de bondade? Um neto, um bisneto, não tem ninguém. E ele então chama o servo, Ziba. Ele fala para mim, existe alguém para que eu use de benevolência? Existe alguém vivo para que eu use de misericórdia? Ziba então lembra do neto de Saul. Só que o neto de Saul não nasceu aleijado, ele ficou aleijado. Tem um texto que fala, em 2 Samuel 4:4, conta a história de que a ama foi pegá-lo quando estava tendo uma guerra, e na hora que ela foi pegá-lo, ela saiu correndo e deixou o menino cair. Ele caiu e ficou aleijado de ambas as pernas. Então, ele não nasceu, mas ele ficou. E a palavra continua dizendo para nós que ele morava em Lodebar. E menciona essa cidade por 2 vezes. Lodebar significa cidade sem pasto. Era uma cidade árida, sem previsão, sem vida, sem alegria, sem propósito. Era uma cidade acabada, destruída. E essa condição da cidade definia a condição de como Mefibosete se enxergava, de como ele se via. Ele era totalmente desesperançoso, totalmente sem fé, sem perspectiva. A palavra fala que ele morava em Lodebar. Só que o rei fica sabendo que existia um vivo que era herdeiro de Saul, que era herdeiro de Jonatas, filho de Saul. Então ele manda buscá-lo. Mefibosete vem para morar com o rei. Agora não mais numa cidade sem pasto, não mais numa cidade árida, não mais numa cidade desesperançosa. Agora ele vem para o palácio. Ele vem morar com o rei. Mas o incrível é que no verso 7, ele fala algo tão poderoso. Deixa eu abrir aqui que vai ficar mais fácil para mim. No 9:7 ele diz assim: não tenha medo, é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, e você comerá sempre a minha mesa. Hoje eu queria abordar com você 3 princípios nessa palavra. Não é uma palavra extensa, mas é uma palavra profunda. Porque eu sinto que o Senhor quer nos tirar de uma zona, de uma sintonia, para nos levar para a sintonia correta. Mas nessa sintonia, nesse lugar, jorra intimidade, realidade, percepção correta. Aqui no texto, Davi começa dizendo para Mefibosete o seguinte: olha, a partir de hoje eu vou te devolver tudo o que pertencia ao seu avô. Vou te devolver todas as terras, vou te devolver a dignidade, eu vou te devolver tudo que pertencia ao seu avô. Davi aqui representa a figura de Deus. Davi aqui representa a figura de Deus. E Mefibosete representa a gente. A nossa condição humana. Representa as nossas falhas, representa o nosso olhar, representa a nossa maneira de ser. Davi então chega para Mefibosete e fala: olha, eu vou te devolver todas as terras. Tudo que pertencia ao seu avô, não se preocupe, eu vou te devolver.
E você lendo comigo o texto, você vai perceber que ele não somente devolveu, como ele pediu para que Ziba colhesse, plantasse, cultivasse, cuidasse de todas as terras, que a partir de então seriam devolvidas para Mefibosete. Primeiro princípio que eu queria abordar com você é sobre a abundância que Deus tem para nós. Por que nós, às vezes, temos vivido tanto na miséria? Por que às vezes nós temos vivido tanto na escassez? Desejamos projetos, almejamos conquistas e não as possuímos. Por que às vezes nós nos permitimos viver o mais ou menos, quando Deus tem sempre o melhor? Você já parou para pensar nisso? Você já fez essa pergunta para você? Por que às vezes não estamos apropriando e possuindo e acessando as bênçãos maravilhosas, incríveis e surpreendentes e sobrenaturais que Deus tem para nós? Será que é porque Deus não consegue fazer? Será que é porque Ele não pode fazer? Será que é porque Ele não é poderoso para realizar? Não. Não é isso. Nós estamos falando hoje que nós servimos a um Deus que é o Deus da abundância. Ele tem o melhor, Ele tem o maior, Ele tem o incrível, Ele tem o surpreendente. Mas nós estamos aceitando, em muitas situações, a condição de viver o mais ou menos. Nós acostumamos, nós acomodamos, nós naturalizamos, é o novo comum, a gente vai aceitando. Eu me lembro uma vez, eu não sei se eu já compartilhei aqui, eu só compartilhei no Princes. Eu estava andando com uma pastora, e eu achei tão incrível a ousadia, a postura dela. E quem lembra daquele caso do homem da moto? Era homem preto? Era, gatinho? Era o homem da moto de preto que saiu? Era tarjado assim, falado assim? Ele andava numa moto e ele começou a matar muitas mulheres. Há uns 5 anos atrás, vocês lembram desse caso? Lembra disso? Poucos lembram disso. E eu me lembro que sempre na igreja fazia as orações de madrugada. E aí o que aconteceu? As mulheres pararam de ir, porque as vítimas eram sempre mulheres. Ele não matava homens, só matava mulheres. E ele tinha uma faixa etária, mais ou menos, que ele escolhia. E eu me lembro dessa situação, e na época a pastora Marília estava ministrando em um dos prédios, a esposa do pastor Naor Pedrosa. E ela teve um momento, isso já tinha acontecido durante 2 meses, já estava acontecendo por um período de 2 meses. Só que o povo ficou refém do medo, entende? As mulheres acostumaram com aquela situação, os maridos não estavam consentindo mais as mulheres de participarem das orações, do culto, de nada, por conta daquele homem. Um dia a pastora Marília se levantou. Ela se levantou. E ela falou, não, isso aqui acabou agora. Não aceito isso mais de jeito nenhum. Eu sirvo a um Deus que é soberano, eu sirvo a um Deus que é poderoso, eu sirvo a um Deus que é surpreendente. E ela foi para o prédio da igreja, e ela foi para a sala pastoral, e ela foi orar. E naquela hora ela acessou o céu. Naquela hora ela acessou o céu. Sabe o que aconteceu? Ele foi preso no mesmo dia. Só que eu vou te falar, ela compartilhou, não foi uma coincidência. Porque ela compartilhou no grupo que eu participava. Ela falou, hoje eu fiz algo profético. Hoje eu fiz algo profético. E Deus vai mover. A partir de manhã, todas as mulheres vão estar aqui no prédio de manhã. Todo mundo achou muita ousadia, muita coragem da parte dela. O Brasil inteiro estava procurando esse homem da moto. No outro dia ele foi preso. Você entende? Nós temos uma tendência de acostumar. Ah, não, eu não vou na oração, eu oro aqui em casa. E está tudo certo, não tem problema. Mas o problema é a gente acostumar com mais ou menos. A gente acostumar, mas Deus tem a abundância. Deus tem o surpreendente, Deus tem o sobrenatural. Mas quando a gente está olhando para a nossa conta bancária, a gente vê o quê? Às vezes a escassez, e nós verbalizamos a escassez. Às vezes a gente vê a limitação financeira e nós verbalizamos a limitação financeira. E vamos aceitando essa condição com naturalidade. Nós vamos aceitando essa condição como se fosse de fato aquilo que o Senhor sonhou para nós. Mas deixa eu te dizer, não é. Não é.
Se você vai estudar lá nos primórdios, lá no início da Bíblia, você vai ver que ele foi criteriosamente cuidadoso com a escolha de tudo. Ele escolheu o melhor cenário, a melhor paisagem, as melhores frutas, o melhor lugar. Sabe para quê? Para você desfrutar. O projeto maior de Deus é que você viva abundância. O projeto maior de Deus é que você desfrute de graça, de prosperidade. Sabe por quê? Porque isso revela o Senhor. Quando eu estou bonita, num carro bonito, numa casa bonita, o povo me pergunta, fala, é Deus. Você entende que eu estou revelando o Senhor Jesus? Diante da minha condição financeira, eu revelo Cristo. Eu revelo um Deus abundante, gracioso. Um Deus, sabe, próspero, um Deus rico. Eu revelo o Senhor quando eu estou na abundância. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo de Deus para nós. Deus é um Deus de abundância, não existe limites para Ele agir. Eu me lembro uma vez quando nós estávamos passando a crise financeira muito, muito, muito expressiva, muito mesmo. Que eu fui morar com meu pai de novo, eu já era casada. E a situação financeira assim apertou de uma tal forma que a gente não conseguia mais pagar o aluguel. E a pastora ainda que andava comigo, ela falou, olha, é tempo de você engravidar. Eu falei, não dá. Não dá para pensar em filho agora. Não sei nem como eu vou pagar a fralda. Como que eu vou pagar o leite? Não dá para pensar em filho. E foi uma situação realmente muito, muito difícil. E eu sei que, de repente, que Deus é um Deus do de repente, nós recebemos uma ligação do Banco do Brasil. Nós tínhamos uma dívida de 2.300.000 reais, porque quem mexe com agricultura tem tudo muito alto, é tudo muito expressivo. Entra muito dinheiro na conta, mas você vai pagando, depois não sobra que tanto de dinheiro, né? Sabe o que aconteceu? O banco chegou para nós e falou para nós assim, depois que nós tínhamos decidido engravidar, a gente já estava grávida. Eu já estava grávida. O banco ligou para nós e falou, olha, a dívida de 2.300.000 reais, ela vai cair para 600.000 reais. Nós vamos parcelar em 6 anos e nós vamos devolver o direito de vocês de plantarem. Porque nós tínhamos terra, nós tínhamos posse, mas não tínhamos domínio. O banco não tinha deixado a gente plantar mais. Você entende? Mas às vezes a gente acostuma com essa condição de olhar no nosso extrato bancário e ver lá, no limite, estou usando limite, nossa, estou pagando juros, nossa, o dinheiro está acabando. E a gente para de sonhar. E aí a gente começa a verbalizar somente o que o Senhor não quer que nós verbalizemos. Começamos a dizer totalmente contrário àquilo que o Senhor quer que digamos. A gente começa a trazer para o mundo natural o que nunca foi a vontade de Deus para nós. Porque nós servimos a um Deus da abundância. Eu consigo imaginar Mefibosete naquela cidade terrível, escassa, aquela cidade pobre, aquela cidade feia. Lodebar significa cidade sem pastagem. Imagina que trem tudo seco, sem vida, sem alegria. Eu consigo imaginar ali Mefibosete naquela situação, naquela região. Você acha que ele ia conseguir ver vida? Diante do que os olhos dele estavam contemplando? Precisava se exercitar demais. Às vezes vai precisar da gente fazer isso também. Porque talvez os nossos olhos estão contemplando morte, luto, perda, pobreza, percebe? Nós vamos precisar parar de olhar para aquilo que é fato e começar a olhar naquilo que é verdade. Porque os fatos nos desanimam. Os fatos nos comprometem. Os fatos nos fazem retroceder, nos fazem recuar. Mas a verdade nos faz crer na abundância e falar e declarar e viver diferente. Gente, como eu tenho tido, obrigada, como eu tenho tido convicção que Deus quer nos levar para novos níveis. Como eu tenho tido percepção isso no meu espírito. Que é tempo da gente correr, é tempo da gente voar, mas nós precisamos mudar a nossa ótica, nós precisamos mudar a maneira como nós enxergamos. Deus tem abundância para nós. Deus tem abundância para nós. Não é difícil para Deus mudar a sua condição financeira.
Não é difícil para Deus mudar a sua realidade, trazer uma nova perspectiva, um novo olhar. O difícil é você parar de olhar para o fato e começar a olhar para a verdade. Esse é o nosso desafio. Tanto é que Deus fala, a única vez que Deus fala para nós nos esforçar de alguma coisa, sabe quando é? Quando ele usa o versículo, se esforce para entrar no descanso. É a única vez na Bíblia que ele fala de esforço. A única. Porque é difícil. É difícil para nós entrarmos no descanso, quando tudo está contrário. Eu consigo imaginar a situação de Mefibosete. Era difícil para ele acreditar numa probabilidade, acreditar numa abundância, acreditar num recurso financeiro, quando os olhos dele só contemplavam morte. É difícil. É difícil nós acreditarmos diante de tantas negativas, diante de tantas situações contrárias. Mas o segredo está no segundo tópico que eu quero ministrar para você. Antes de te falar isso, deixa eu te compartilhar algo. Todos nós somos sujeitos a esse tipo de situação, né? Eu te compartilhei da nossa vida financeira. Tem 6 anos que Deus ministrou no meu coração que eu escreveria um livro. Eu participei de um livro, de um capítulo de um livro, onde várias mulheres escreveram uma parte da sua história. E para mim era isso, né? E eu fiz uma cirurgia há uns 2 meses, dia 18 de fevereiro, e eu sou muito agoniada, eu não dou conta de ficar sem fazer nada. Isso me incomoda, né? E eu tinha que fazer alguma coisa. Eu fui para o escritório, então, e falei para o Senhor, e o Senhor começou a gerar no meu coração um livro. O que eu gastei 6 anos procrastinando, eu escrevi em 30 dias. Terminei um livro, escrevi um livro quarta-feira de semana passada. Daqui 60 dias vocês vão poder contemplar, porque agora foi para edição e esse processo é bem burocrático, bem demorado. Mas por que eu estou te contando isso? Porque a gente procrastina por causa dos nossos olhos. Deus queria, não é difícil para Deus, mas às vezes a gente não vê a capacidade, a habilidade, percebe? A gente procrastina, a gente deixa de fazer. Deus tem abundância para nós, amém? Segundo tópico que eu queria trazer para você é o tópico da intimidade. Porque se nós entrarmos sempre nessas desculpas que nós vivemos, preste atenção, antes de eu falar da intimidade. Um outro motivo que você se sabota é por conta do seu medo. Abre para mim Gênesis 22. Olha lá, preste atenção. Gênesis 22, essa luz eu quase não enxergo. Ele dizia a respeito de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si como esposa. Abraão ficou com medo e ele sabotou o processo. Por medo, às vezes a gente sabota. Ele falou que era irmã, mas não era irmã. Era meia-irmã, mas era esposa. Por causa de medo. Abre para mim Êxodo 4, 10, 11. Nos sabotamos também, às vezes, porque não nos achamos dignos. Êxodo 4, 10. Moisés, porém, disse ao Senhor, se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, tenho muita dificuldade para falar. Aqui Moisés está olhando para a sua condição, está sabotando o processo, percebe? Nós temos motivos, e às vezes motivos legítimos para sabotar o processo. Motivos convincentes para a gente não querer fazer, ou não apropriar da abundância, ou não viver a abundância. Abre para mim, Mateus 25, 24. Moisés não se achava digno, olha aí. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Quer ver um outro motivo para a gente sabotar? Crença errada. A gente acredita que Deus é mau, a gente acredita que Deus não tem a prosperidade, a gente acredita às vezes na razão, mas não acreditamos no nosso coração. Às vezes essas mentiras têm tomado a nossa mente. Às vezes essas mentiras têm norteado o nosso dia. Nós temos optado por caminhos estranhos por conta dessas mentiras, que são fatos. Talvez aqui tem estudos que falam que Moisés era gago.
Então ele tinha motivo para falar para Deus que não sabia falar. Mas no verso seguinte Deus fala para ele: oi, eu que vou falar através de você. Você entende isso? Nós nos sabotamos com argumentos verdadeiros. Se eu olho um papel da minha conta bancária, é um documento verdadeiro. Se eu estou, às vezes, em dificuldade, em conflito com a minha esposa, é uma situação legítima, é verdadeira. Nós olhamos para os fatos e não olhamos para a verdade. E se eu não olho para a verdade, eu não desfruto da verdade. Eu só vou viver o fato. Falamos demais, às vezes, do problema e não falamos do propósito. E não falamos do Deus do problema. É fato que, às vezes, aconteceu alguma coisa ruim, mas é verdade que Deus não perdeu o controle. É fato que a minha conta bancária está pequena, está escassa, mas é verdade que eu sirvo ao Deus que é dono da prata e do ouro. É fato que o diagnóstico foi negativo, mas é verdade que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Sempre nós vamos ter duas óticas e somos nós quem escolhemos. Sempre. Sempre nós vamos ter isso. Nós servimos a um Deus da prosperidade. Deus fala, olha, devolva para Mefibosete tudo que pertenceu ao seu avô. E não era pouca coisa. Saul foi rei. Era muita coisa. Porque Deus tem coisas abundantes, é muito que Deus tem para você. É muito. Mas nós só vamos viver a verdade quando nós entrarmos nesse segundo tópico, que é o Deus da intimidade, que é o tema da nossa palavra. Sente-se à mesa. Eu fui estudar quando que apareceu mesa pela primeira vez na Bíblia. A palavra mesa aparece pela primeira vez lá em Êxodo 25:30. Olha só como que ela é abordada. Essa é a primeira vez que aparece a palavra mesa na Bíblia. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Aqui eram colocados 12 pães. A mesa ela foi colocada no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Lá existia uma mesa muito bonita de acácia, e em cima da mesa tinha 12 pães. Os 12 pães representavam as 12 tribos, a totalidade. Era Deus cuidando por completo, não deixando ninguém de fora. Era Deus cuidando das suas tribos na totalidade. E ele ainda fala algo: coloca aqui, para que eles permaneçam diante de mim. Mesa fala de intimidade, mesa fala de conexão, mesa fala de relacionamento, mesa fala de cura, mesa fala de liberdade. Se você for estudar na palavra, você vai ver quantas pessoas foram curadas a uma mesa. Entende? O convite de Deus para nós hoje é esse. Pode voltar o banner da palavra. Sente-se à mesa. Sente-se à mesa. Sabe? Se delicie da presença do Pai. Sente-se à mesa. Nós estamos corridos demais, nós estamos ativos demais, e às vezes até podemos pensar ser irresponsabilidade tirar um tempinho para relacionar com Deus. Tirar um tempinho para ler a palavra, porque eu tenho coisa demais para fazer. Nossa, se eu parar 10 minutos do meu dia para ler a Bíblia, vai comprometer todo o rendimento daquilo que eu tenho para fazer. Mas é mentira. É mentira. Porque os 10 minutos que você tirar antes de você começar o seu dia, vai desenrolar as outras coisas que você propôs de fazer no dia. Intimidade. O Pai, ele chama a gente, pega uma cadeira dessa, põe aqui para mim, por favor, Wellington. O Pai, ele chama a gente para um tempo de relacionamento, sem pressa. Ele fala para nós, sente-se aqui comigo, vamos desfrutar. Sente-se aqui perto de mim, eu tenho algo tão grande, tão poderoso para fazer. Sente-se, vamos conversar. Porque se você estiver sentado à minha presença, você não vai ficar olhando nos fatos, você vai crer na verdade. Porque a verdade vai ser mais forte, ela vai fluir dentro de você. Se você sentar à minha presença, você vai descobrir quantos planos de paz eu tenho ao seu respeito.
planos de te fazer prosperar, planos de te fazer crescer, planos de te fazer avançar, planos de te dar o que o seu coração deseja e não o que os seus olhos contemplam nos fatos. Planos de mudar uma história, planos de mudar os fatos, planos de trazer à existência o cumprimento de um propósito. Sente-se à mesa. É na intimidade que nós conhecemos o coração do Pai. É na intimidade que nós conhecemos realmente o que Ele pode, o que Ele faz, não somente na razão. Porque muitos conhecem na razão. Se você estudar a história de Jó, ele fala, lá no final, no capítulo 42, ele fala, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, razão. Mas aí no final ele fala, mas agora eu te conheço face a face, intimidade. O convite para nós hoje de Deus é, venha para esse lugar de descanso, venha sentar à mesa, vamos sentar juntos, vamos conversar. O que te aflige? O que te incomoda? O que te perturba? Estou aqui, eu posso fazer, eu quero fazer. Não é difícil para mim. Sente-se à mesa. Intimidade fala de conhecimento. Comecei minha palavra ministrando isso para você. Você não me conhece na intimidade, mas o meu marido sim. Ele é capaz de realizar os meus desejos mais secretos, sim ou não? Deus também. Deus conhece você. E Ele é capaz de realizar os seus desejos mais secretos. É nesse momento que você vai falar para o pai, pai, estou cansada. Pai, estou cansado. Estou cansado, sabe por quê? Porque eu não vejo mais saída. Estou cansado porque eu cansei de lutar. Está difícil demais para mim. Eu cansei, sabe por quê? Porque eu não vejo perspectiva nos meus filhos. Pai, eu descobri uma notícia ruim. Eu descobri algo que não foi bom. Tem outro testemunho que eu quero te contar, também de uma outra pastora. A filha dela começou a se envolver com lesbianismo. E aí, ela ficou muito indignada com essa situação. Ela falou, peraí, minha filha é mulher. Lá em Gênesis 1:27 fala que Deus criou homem e mulher. Minha filha é mulher para revelar Jesus, para expressar a glória dele aqui na terra. E ela foi para o quarto. E ela no quarto, ela pegou e falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. E eu sei que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Eu não duvido disso. Mas agora eu quero crer essa verdade no meu coração. E é na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que eu declaro que essa menina vai mudar de nação. Ela vai mudar de país, ela não vai ficar aqui. Ela estava muito envolvida, novinha, 13, 14 anos. Você sabe o que aconteceu? Ela mudou de nação, foi para os Estados Unidos. A menina continuou em Goiânia. Você entende? E aí ela teve um tempo para consolidar a fé da filha. Preste atenção, nós estamos parando de sentar para falar com o nosso amigo, com o nosso Senhor, com aquele que nos conhece. E por conta desse ativismo e por conta dessa correria, nós estamos olhando para a nossa condição. Nós estamos olhando para a nossa condição. Nós estamos olhando para as nossas deficiências, nós estamos olhando para nossas fragilidades, nós estamos olhando para as nossas fraquezas. Porque não temos tido um tempo de intimidade, não temos crido na abundância e temos crido nos nossos fracassos, nas nossas limitações. Porque não temos tido um tempo de intimidade, não temos desfrutado da graça, da abundância, da prosperidade, da saúde, da vida, do mover de Deus. Não temos experimentado disso. Deus é um Deus de intimidade. Ele chama, sente-se à mesa, coloque os pães diante de mim, coloque a mesa. Deus é um Deus de relacionamento. Ele vivia sozinho na Trindade, mas Ele decidiu nos criar, porque Ele queria se relacionar conosco. Ele queria que nós experimentássemos, sabe, dessa alegria, dessa paz. A palavra conta que quando Ele criou o homem e a mulher, Ele passeava com a sua criação todos os dias à tarde. Esse era o propósito maior. Intimidade. Vamos passear? Ah, queria te mostrar a cachoeira linda que eu preparei. Você gosta, né? Pois é, eu sei. Eu sei. E eu preparei uma cachoeira linda para você colocar uma cadeira de fio e ficar lá contemplando.
preparei aquela fruta mais azedinha. Vem aqui para você saborear. Ah, não, você gosta mais do adocicado. Pois é, eu também coloquei no jardim. E eles passeavam como resultado de intimidade. De intimidade. Esse era o propósito maior, porque é na intimidade que há relacionamento, conhecimento. É na intimidade que a gente consegue perceber o coração do Pai. É na intimidade que eu consigo discernir, Senhor, meus olhos estão contemplando os fatos. Eu sei que não tem recurso na minha vida financeira, no meu banco, mas, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que o Senhor já foi na frente, porque na intimidade Ele nos fortalece. Ele nos faz agir, mesmo quando os nossos olhos não estão contemplando vida. É na intimidade que Ele nos faz vivenciar e experimentar de milagres. Porque sabe por que acontece? Milagre só existe onde tem problema. Para acontecer o milagre, não é assim? Como é que Deus vai fazer você prosperar de uma maneira simples? Como que você vai contar um testemunho? Hoje eu posso aqui contar para você que nós conseguimos liquidar uma dívida altíssima. Foi recurso próprio? Deus moveu e pôs as mãos. Nós tínhamos uma dívida grande e ela foi quase assim. Pega, gente, 2.300 para 600 mil. Entende? É nesse lugar de intimidade. É nesse lugar de relacionamento. É nesse lugar de estar a sós com o Pai. Que você vai conhecer o que Ele quer que você faça. Que você vai conhecer a essência do Deus amoroso que você serve. Nós temos tido a percepção errada de um Deus carrasco. Igual aquele servo, ele fala, Senhor, porque o Senhor é um homem severo. Eu não multipliquei o que o Senhor me entregou. Severo? Só acha Deus severo quem está aqui. Quem está no olhar nos problemas. Entende? Mas se eu estou aqui, se eu estou no meu momento de intimidade, Deus não vai se revelar como um homem severo para mim. Até porque eu vou poder contemplar. Oh Deus, obrigada pelo lençol da minha cama. Pai, obrigada porque eu tenho um ar-condicionado para eu dormir. Obrigada porque eu posso tomar um café da manhã digno. Obrigada, Senhor, porque meus filhos estão aqui. Obrigada porque mais um dia eu posso respirar. Obrigada. Aí eu posso contemplar, porque na intimidade os meus olhos são voltados para perceber o cuidado dos detalhes, daquele que nos ama incondicionalmente. Mas é fato que o inimigo tem trazido para nós sempre a percepção errada. E se nós não sentarmos à mesa, nós sempre vamos nos olhar de forma incorreta. Porque o mundo, ele toma. Preste atenção. Abre aqui, Natália, para mim. Deu certo. Obrigada. Preste atenção. Se você vê esse bolo aqui, na minha mão, e você olha essas formas aqui, você consegue discernir de onde vem esse bolo? Você olhando esse formato aqui, qual forma que ele saiu? Por que você está vendo isso com tanta naturalidade? Por que é tão óbvio para você isso? Você viu a forma dele. Você não precisou pensar muito, né? Foi muito óbvio para você, não é? É óbvio. Eu nem desinformei aqui para você ver, gente, fiz esse bolo e tal, mas ele não era assim. Quando a Natália preparou esse bolo, ele era líquido. Ele não tinha nenhuma forma. Ele não tinha nenhum formato. Ele era líquido. Entende? Ela precisou escolher uma forma para colocar. Ele era líquido. Percebe? Preste atenção. Quando a gente coloca uma forma errada, e aqui eu queria abordar para você, a forma do mundo e a forma de Deus. Quando nós nos permitimos, Deus nos fez, preste atenção, com todas as habilidades, com todas as qualidades, com tudo que nós precisamos para cumprir o propósito dentro de você.
A palavra de Deus fala que o tesouro está na casa. Está tudo dentro de você. Mas no estado líquido, a gente define em qual forma a gente vai colocar. Nós mesmos temos o poder de decidir. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. O Senhor nos deu o poder de escolha. Entende isso? Nós mesmos podemos escolher ficar do lado de cá, aceitando as condições que o mundo nos fornece, ou ficar do lado de lá. Né? Vivenciando o que Deus quer que façamos. Então, escute. Se eu estou aqui com formato líquido, eu vou escolher. Mas preste atenção. Se eu vivo aquilo que o mundo quer que eu viva, eu vou desfrutar de pobreza. E vou aceitar que isso é fato para mim. Eu vou aceitar que isso é verdade para mim. Porque eu permiti que eu, no formato líquido, me acomodasse, me amoldasse, me adaptasse àquilo que o mundo queria fazer comigo. Entende? Quem faz bolo aí, gente? Quem sabe que bolo vem líquido e põe aqui em nome de Jesus, amém. Todo mundo, né? Aleluia, glória a Deus. Preste atenção. A gente vai se permitindo. E aí nós vamos aceitando o que o mundo impõe para nós em cima dos fatos que estamos vivenciando. Ainda estamos na forma líquida. E essa forma líquida, sabe quando que ela vai pegar de fato o formato ideal? Quando nós completarmos a nossa carreira. Todos os dias nós temos oportunidade de mudar o formato. Cada dia é um dia novo que o Senhor nos concede para agir correto. Ou eu vou ficar aqui, ou eu vou ficar lá na verdade. Entende? Ou eu vou ficar aqui na intimidade. Cada dia é um dia de oportunidade. Cada dia nós podemos decidir em qual forma. Qual delas nós vamos nos parecer? Qual delas eu vou me encaixar hoje? É diário. Porque as nossas decisões são diárias. Mas quando eu crio o hábito de me relacionar, de viver na intimidade, de estar na intimidade, eu já não consigo mais aceitar a possibilidade da outra forma. Porque agora eu sou conduzida, eu sou guiada, eu sou dirigida. Agora eu consigo sentir as mãos do Pai me orientando. Filha, faz isso não. Que é aquela impressão que vem no nosso coração. Fica mais audível, fica mais perceptível. Porque quando nós estamos tanto nos fatos e longe da presença e longe da intimidade, a gente não consegue ouvir. Deus não deixa de falar. Deus sempre fala, Deus sempre direciona, mas a gente não consegue ouvir. A gente não consegue perceber. Porque a gente está com os olhos tanto aqui, vivendo tanto mundo, vivendo tanto na forma do mundo, que a gente não consegue sequer pensar naquilo que o Senhor tem para mim, na forma dele. A gente vai aceitando a pobreza como se fosse um padrão de vida. A gente vai aceitando o desânimo como se fosse realmente o que Deus queria que eu vivesse. Não, eu estou desanimada mesmo, sabe por quê? Porque assim, nossa, Deus do céu, tanta crise, você não tem noção. Eu estou desanimada porque, gente, meu marido, não, percebe? Argumentos que são legítimos. A gente vai aceitando essas formas para nós e a gente vai aceitando tudo que vem dentro dela. Só que quanto mais eu aceito a condição dessa forma, mais eu vivo pelo fato e saio da intimidade, e saio da presença, e saio do relacionamento, e saio da mesa. Nós vamos aceitando a enfermidade, a doença, vamos aceitando isso como padrão. Não, quando Deus quiser me curar, Ele cura, Ele é poderoso, Ele é soberano, você sabe disso. Ele quer. É quando você quiser receber a bênção. Porque depende, às vezes, é da sua atitude. A palavra de Deus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, você move monte. Nós estamos acostumando, nós estamos nos amoldando à forma do mundo. Nós estamos aceitando o que o mundo quer nos ensinar como uma condição de vida. Eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela. É um estilo de vida que eu estou aceitando para mim.
Eu vou aceitando essa condição de mundo, de enfermidade, de desânimo, de dor, de morte. Vou aceitando isso como se realmente Deus quisesse isso, de falta de fé, de desesperança. Eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais desesperança. Mefibosete estava nessa forma. Mefibosete olhava para ele, olhava para a condição dele, olhava para a sua realidade. Ele não conseguia mais ter esperança de viver. Tudo morto, tudo sem vida, tudo sem alegria. A forma dele era errada. Entende? Ele estava no lugar errado, se posicionando de forma errada, mas Deus não perdeu o controle. Deus traz de volta. Um dia Davi está lá, sabe? Sem fazer nada, Deus fala, peraí, ó, tem alguma coisa ali que eu preciso fazer. Porque Deus é assim. Mas se eu estou na forma de Deus, eu vou viver a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não conhece. A paz que só o Senhor pode dar. Eu vou viver a saúde abundante. A saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Se eu estou na forma certa, eu vou viver a alegria. O júbilo. A celebração. Se eu estou na forma certa, eu vou viver a prosperidade. A abundância. O meu convite para você hoje é se adeque aos padrões, à forma de Cristo. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Que nós não podemos nos amoldar, que nós não podemos permitir pegar a forma do mundo. Mas nós precisamos nos amoldar à forma de Deus através dos nossos pensamentos. Através da nossa postura, através da nossa condição. É uma palavra simples, mas é uma palavra profunda. Por quê? Porque nós estamos sendo vítimas das mentiras que o mundo tem plantado para nós. Deus não quer você nessa forma. Deus não quer você nessa forma. Deus quer você nessa forma. E o mais engraçado, que é assim como você discerniu que essa forma é desse bolo, escute esse versículo. Abra para mim, Atos 4:13. Vamos ler junto, gente. Isso aqui é a forma correta, olha lá. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens, o que está escrito aí? Uau, não tinha capacidade nenhuma. Talvez um Mefibosete. Iletrados, analfabetos. Iletrados, que o fato trazia para cá, ó. Que não podia ser um discípulo de Jesus. Que não tinha bagagem para ser um discípulo de Jesus. Iletrados. E continua lá. E sem instrução. O fato dizia improbabilidade, incapacidade. O fato. Vamos ler lá. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Gente, esse versículo é poderoso demais. Esse versículo você tem que decorar. Preste atenção. Eles não tinham estrutura, eles não tinham condições, eles não tinham capacidades. Eles deveriam estar nessa forma. Eles deveriam revelar essa forma por onde eles passassem. Entende? Porque a condição era ruim, mas eles passavam na rua e revelaram essa forma. As pessoas não viam que eles eram iletrados somente. As pessoas não viam a condição humana. As pessoas reconheciam que eles pareciam com Jesus. As pessoas reconheciam a alegria, o entusiasmo, a ousadia, a coragem, o relacionamento. Não, esses aí são diferentes. As pessoas não olharam os fatos, as pessoas olhavam a verdade, que era resultado de uma intimidade. Resultado de uma intimidade. De um relacionamento, de conhecer. E eles reconheceram, gente, esses aí andaram com Jesus mesmo. Eles são iletrados? São, mas assim, eles têm uma graça, eles têm uma alegria, eles têm algo diferente. Eles andaram com Jesus, reconheceram a forma correta. Sabe, é tempo da gente não se amoldar.
Deixa eu te falar algo. Não é essa forma que Deus tem para você. Não é você sair na rua e as pessoas olharem e falar, não, essa aqui é a forma do mundo. Não é essa forma que Deus tem para você. Não, essa é a forma da pobreza. Não, essa aqui é a forma da miséria. Não, essa aqui é a forma da escassez. Essa aqui é a forma da desesperança. Não é essa forma que Deus tem para você. Não é você sair pela rua e revelar esse tipo de bolo aqui, não, gente. Entende? Deus quer que você saia pela rua revelando a forma correta, que é a forma que Deus tem, cheia da graça, da alegria, da prosperidade. Quando eu estou na intimidade, preste atenção, quando eu estou na intimidade, quando eu estou aqui na intimidade, muitas coisas podem vir. Chuva de granizo, palavras contrárias, palavras de desânimo, mas a sombrinha me protege. Quando eu estou na intimidade, eu sou guardada. Quando eu estou na intimidade, eu sou blindada. Quando eu estou na intimidade, ninguém pode tocar na minha mente, ninguém pode tocar no meu coração, ninguém pode tocar na minha alma, ninguém pode tocar nas minhas emoções, porque quando eu estou na intimidade, o Pai cuida de mim. O Pai ministra para mim, o Pai confirma para mim e fala, filha, filho, eu sou contigo. Filha, não é o fato que te define. Filho, não são as evidências. Não são o que os seus olhos veem, porque eu estou aqui. Você está guardado, você está blindado, você está revestido. Eu não perdi o controle. Eu permaneço no controle de todas as coisas. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou por você. Não é difícil para mim agir. Não é difícil para mim fazer. Vem para cá. Vamos ficar junto. Tem algo tão grandioso para a gente fazer. Tem algo tão grandioso para a gente experimentar, para a gente vivenciar. Não é propósito meu que você se adoeça emocionalmente. Não é propósito meu que você viva na escassez. O meu propósito é aqui, ó. É na abundância. Eu quero você aqui. Vamos sentar à mesa. Sente-se comigo. Sente-se comigo para a gente se relacionar. Sente-se comigo para a gente conversar. Eu estou aqui para te ouvir, porque eu me importo. Não é perca de tempo. Eu me importo com você. Eu me importo com as suas emoções. Eu me importo com o seu coração. O convite de Deus para nós hoje é: sente-se à mesa. Vamos relacionar. Vamos estar junto. Vamos conversar. Que seja 5, que seja 10. Que seja 15 minutos no seu dia, de você conhecer o coração do Pai, de você entrar na forma do Pai, de você revelar como Pedro e João revelavam na rua, eles passavam e as pessoas viam Jesus, de você passar, por onde você passar, você exalar Cristo. Vamos sair do fato e viver a verdade, vamos sair do fato e viver a vontade, vamos sair do fato e viver o relacionamento. Queria que você ficasse agora de pé.